Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 1. Vamos aqui ainda do comecinho. Vamos de 1 a 6. Livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 6. Para quem estava aqui na semana passada, quem quer depois visitar o estudo lá na internet, nós iniciamos, de fato, de direito, as mensagens, as reflexões no livro de Esdras, falando sobre o cumprimento da palavra de Deus, e que a palavra de Deus, ela havia anunciado um castigo, o castigo aconteceu, que a palavra de Deus havia anunciado o juízo de Deus, aconteceu, que a palavra de Deus havia anunciado que aquele juízo era temporário, seria de 70 anos, e que Deus libertaria, Deus libertou. Nós vimos que quando o povo de Deus, o reino de sacerdotes, lá atrás Israel, no tempo presente a igreja, quando nós nos calamos, quando nós abdicamos do nosso chamado, da nossa vocação espiritual, as pedras falam, Deus levanta outras pessoas. Ciro era um rei pagão, era um rei que não conhecia o Deus de Israel, mas é utilizado, para a vergonha de Israel, é utilizado como braço de misericórdia de Deus para libertar o povo. A palavra de Deus sempre cumpre. Vimos também que Deus não se agrada de ver o seu povo entristecido, mesmo em castigar o seu povo. Mas uma vez que o castigo vem, uma vez que acontece a dificuldade, a luta, Deus usa toda e qualquer situação. Mesmo que fuja a lógica humana, Deus utiliza toda e qualquer situação para um fim proveitoso. E o cativeiro de Israel, que levou o povo de Deus a terras distantes, cumpriu um propósito excelente, porque a mensagem de um Messias que viria pouco tempo depois, ficou conhecida também daquelas nações. E quando Jesus é revelado, durante cerca de 3 anos de ministério, mesmo sem internet, sem rádio, sem televisão, com toda a dificuldade logística de comunicação da época, o Evangelho, a mensagem de salvação em 3 anos, literalmente varreu a humanidade, o mundo conhecido naquela época. Queridos, a palavra de Deus se cumpre. Para alguns ela se apresenta pesada demais, como no caso de Caim, que estava em pecado e diz: olha, o meu castigo é pesado demais. Uma pegada de vitimismo, não reconhece o pecado e de alguma forma se coloca como vítima diante de Deus. Para outra, a palavra de Deus se transforma em algo duvidoso. Será mesmo? Será que é assim que acontece? Será que Deus vai castigar mesmo? Será que Deus destruiria o templo que leva o seu nome? Para outros, a palavra de Deus parece algo impossível. Não, jamais isso vai acontecer na nossa época, na nossa geração. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus, que é chacota para uns, que é dúvida para outros, que é ferramenta de comércio para tantos, de politicagem, a palavra ela é viva e eficaz para todos aqueles que creem. Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho, ele pode se envergonhar de outras coisas, mas ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. E mesmo Paulo sendo um personagem da época dele, acima da média, na intelectualidade, na história, na filosofia, ele diz assim: eu decidi nada saber, a não ser de Cristo, e esse crucificado. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, é poder de Deus. A palavra de Deus pode ser qualquer coisa para os de fora, mas ela precisa ser poder nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos lá? Esdras capítulo 1, do versículo 1 em diante diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse o quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel,
Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem, com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Amém? Glória a Deus. Coloca aí para a gente o slide. Querido, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que faz divisão da alma e do espírito, das coisas naturais, das coisas sobrenaturais. A palavra de Deus é santa. Você crê nisso? Mas é santa para quem? Passa mais um. É santa para os que buscam edificação. Para os que não, não. Mesmo dentro da igreja, a palavra de Deus não é santa para muita gente, porque não mais se dedica a ela, não mais se rende a ela, não mais aceita a sua correção, não mais aceita a sua disciplina. Eu já usei essa frase muitas vezes e vou repeti-la. Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso à palavra de Deus nas línguas maternas. Ainda temos algumas línguas do mundo afora que não tem o exemplar da Bíblia completo na sua língua. Mas quando nós falamos de âmbito geral, mesmo aqueles povos que têm dialetos, vamos dizer assim, localizados, eles falam uma língua maior. Um exemplo, a gente, de repente, lá no Senegal, existem várias etnias e várias línguas africanas, mas a língua mãe, a língua pátria, a língua da nação é o francês. Então talvez não tenha a Bíblia numa determinada fala de uma determinada etnia, mas mesmo aquele personagem, ele fala o francês, e o francês já tem na palavra de Deus. Isso não exime a gente do desafio de investir na tradução da palavra de Deus, amém? Só para você ter uma ideia, a gente tem alguma coisa em torno de 5.500 línguas no mundo. 5.500 línguas. E dessas, mais da metade, 2.700, 2.800 línguas, não tem porções da palavra de Deus. Em contrapartida, as outras 2.500 têm. E as principais línguas faladas no mundo, elas têm a tradução da palavra de Deus. Então não é pela falta do acesso, é pela falta da fé na palavra de Deus. Não é pela falta de conhecimento, mas é pela falta de coragem, de ousadia, de romper com as coisas do mundo para seguir o que a palavra de Deus diz. E ela deixou de ser santa. E eu passo a utilizar dela de uma maneira indevida. Olha só, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, que eles iam reconstruir os muros, zombaram de nós. E nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós quem? Nós quem? Seus servos. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ciro, que é levantado por Deus para libertar o povo e para instigar o povo a fazer a reconstrução do local da adoração, Ciro diz assim: olha, quem é do povo de Deus? Quem é do povo desse Deus? Do Deus que fica lá em Jerusalém, que fica lá em Judá. Quando Ciro diz isso, ele está, na minha opinião, assumindo: eu não sou desse povo, eu não vou, eu estou até obedecendo, como tem gente que obedece minimamente alguma coisa da palavra de Deus. Sim ou não? Tem gente que obedece. Não precisa ser crente para obedecer pai e mãe como deveria. Às vezes a pessoa não é cristã, mas ela entende
que honrar pai e mãe é um princípio que vai além da sociedade, é um princípio divino. Mas ela não precisa ser crente em Jesus. Ela é honesta, trabalha corretamente, paga suas contas corretamente. Ela não precisa ser crente para seguir um princípio que diz assim: seja a sua vida quando sim, sim, e quando não, não. A pessoa tem uma palavra só. Mas aí, querido, quando diz respeito às coisas santas, aí a figura é diferente. Tem uma série de preceitos bíblicos cristãos que são divinos e tem a ver com a sociedade como um todo. De novo, não precisa ter Jesus como Salvador para respeitar pai e mãe. E tem muito menino e menina, tem muito adolescente e jovem, tem muito adulto, homem e mulher, que se diz crente e não respeita pai e mãe. Tem alguma coisa errada. Ou com a sua salvação, ou com a sua relação com seu pai e com a sua mãe, porque as duas coisas não combinam. Mas quando nós falamos de vida separada, aí não é só princípio ético e moral, não é só senso comum, não é boas práticas, não é cidadania. Vida separada é somente para aqueles que nasceram de novo. Jesus vai discutir com Nicodemos. Nicodemos, não estranhe eu dizer a você, é necessário nascer de novo. O que nasce da carne é carne. E cogita, diz Paulo, para as coisas da carne. Mas o que é espírito? Cogita, pensa, reflete e age pelas coisas do espírito. No texto que nós acabamos de ler aqui, no nosso texto base, no versículo de número 3, aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus seja com ele. Querido, quem cuida das coisas santas são os levitas, os sacerdotes. No Antigo Testamento era uma tribo entre 12, separada. No Novo Testamento, sou eu e você, são todos os cristãos. E eu tenho para mim que se a gente não tem o mínimo de cuidado com as coisas físicas, materiais, tangíveis, eu acho uma loucura quem acha que vai adentrar a eternidade. A pessoa que não se importa com nada na igreja, que não cuida de um banco, que não dá atenção a um copo, uma sujeira, um papel, a quem coloca chiclete, bala, resto disso, daquilo, embaixo das cadeiras, dos bancos da igreja, a pessoa que não tem o mínimo de cuidado com aquilo que é madeira, que é concreto, acha que vai acessar as coisas espirituais. Querido, isso não é fé, isso é loucura, isso é demência. Não existe como. As coisas santas são para o povo santo. Aquele que não cuida do culto, que não se atenta para o momento do louvor, da adoração, da comunhão, da intercessão, está preocupado com qualquer outra coisa do mundo externo. Se ele não está entregue às coisas santas, é loucura ele achar que Deus vai dar abertura para ele a eternidade, porque aquilo que está no seu domínio você não cuida. E Ciro diz muito bem, aquele que é do seu povo, porque tem gente que está no meio, mas não é do povo de Deus. Queridos, há coisas que dizem respeito apenas o povo de Deus e a mais ninguém. Quando Neemias vai reconstruir os muros, e a gente está falando de concreto, construir muro, qualquer pessoa pode participar. Eu que não tenho habilidade, que não tenho competência de pedreiro, de mestre de obras, posso ajudar, carregar uma areia, um bloco, alguma coisa, sim ou não? Você pode participar minimamente de uma obra de um muro. E Neemias disse não, porque essa obra não é de qualquer muro. O que nós vamos fazer aqui é humano, mas tem significado espiritual. E você, Sambalate, Tobias e Gesem, vocês não têm parte com isso. Às vezes tem gente que tem dó de dizer a verdade para algumas pessoas. Você não precisa ter. Isso não é misericórdia. Às vezes, na verdade, isso é covardia. Você precisa se posicionar. O que é de Deus é de Deus. E não permita que as coisas de Deus virem chacota na vida das pessoas falando a respeito das coisas de Deus. Porque quem não participa da santidade não vê a Deus. O texto bíblico vai dizer, procurem, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Está lá no texto de Hebreus. Quem não busca a santificação não vê a Deus. A palavra é santa para um povo
que busca santificação. Quem não se faz digno da palavra de Deus, não tem comunhão com Deus. Paulo vai dizer, vivam de maneira digna. Digna do quê? Da morte de Jesus. A morte dele deveria gerar um impulso para que eu lutasse de maneira muito ousada contra o pecado. Mas nós baixamos a guarda contra o pecado, porque a gente não considera o sacrifício de Cristo. Querido, o não convertido, o desviado, aquele que abre mão das coisas do reino pelas coisas do mundo, esse não valoriza a palavra de Deus, esse não entende a palavra como santa, esse quer atualizar a palavra de Deus, esse quer argumentar diante da palavra de Deus, ele quer dizer que coisas que Deus manda para toda a eternidade, ele quer dizer que isso só servia por um tempo, que hoje não serve mais. Essa pessoa, assim como Sanbalate, como Tobias e como Gesem, não são convidados a fazer parte daqueles que estão edificando a casa de Cristo Jesus. Ciro vai continuar, passa mais uma. Volta lá. A palavra é viva, mas somente para aqueles que fazem, que realizam, que praticam, que acontece. Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes, temerosos, teóricos, hipócritas, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos entender que o tempo da palavra de Deus é para hoje, não era para o passado. A palavra de Deus era para o passado, para aquela geração, mas aquela geração morreu. A palavra de Deus é presente, contínuo para nós. Ela precisa ser vivida e praticada no dia de hoje. E Ciro vai dizer, todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, todo aquele que está no entorno, todo aquele que resta, todo aquele que ficou pelo caminho. Quando Jerusalém foi invadido, uma parte foi deportada para a região da Babilônia, outra parte ficou pelo caminho, outra parte fugiu, e teve uma turma que restou, que ficou no entorno da própria Jerusalém. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver em Neemias. Mas na verdade é que todas essas pessoas, elas poderiam ser ou não impactadas pela palavra de Deus. Quem somente observa o vento, me ajudem? Vamos lá. Quem somente observa o vento e o que olha para as nuvens, às vezes a gente para no tempo diante da situação e da dificuldade e deixa que a nossa fé seja abalada, seja que a nossa fé seja esmorecida. A gente perde o foco naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza, naquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, Ele irá cumprir em nome de Jesus. Queridos, quando a gente faz algumas contas entre Esdras, Neemias e Esther, tem várias explicações que não vai dar para entrar hoje no contexto, mas quando a gente faz algumas contas, a gente fica meio assustado. Quando o povo sai do Egito, nós estamos aqui mais ou menos 400 anos antes de Cristo, então mais de 1.200 anos antes desse evento, quando o povo é liberto do Egito, lá com Moisés, com Josué, o texto bíblico fala em 500.000 pessoas, 500.000 homens a pé. 500.000 homens, se a gente multiplica aí por 4, pensando em idosos, crianças, adolescentes, o povo era contado de 20 anos para cima, e nas mulheres, alguns entendem algo em torno de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Tomaram posse, alguns anos depois, com Josué da terra prometida. Aí passa Saul, Davi e Salomão, o reino é dividido, mais 14, 15 dinastias de reis, e na época depois de Josias, nos filhos de Josias, Joaquim, Zedequias, o reino é dividido, ou melhor, Jerusalém é invadida. Muitos são mortos, muitos fogem, muitos são levados. Quando há o edito de retorno, quando essas pessoas vão retornar, a lista que está do primeiro retorno, com
Zorobabel, que era um representante dos reis da tribo de Judá, com Josué, que era um sacerdote da tribo de Levi, são de apenas 42 mil pessoas. É de causar uma estranheza muito grande. A gente sabe que no meio do caminho houve grande mortandade. A gente sabe que esses 42 mil tem muito mais a ver realmente com a turma de Judá e Benjamim, porque o reino do norte, que tinha as outras 10 tribos, tinha sido levado pelos assírios. Mesmo assim, o número é muito baixo, o número é muito pequeno. E talvez no olhar de alguns, aquilo não representava a grandeza de Deus. Mais adiante a gente vai ver também que quando começaram a reconstruir o segundo templo, eles choravam, porque o templo não ficou com a mesma glória, com o mesmo glamour, com a mesma riqueza do templo de Salomão. De alguma forma, o povo encolheu, de alguma forma o povo murchou, de alguma forma aquela dinastia, ela foi reduzida. De novo, há muitas explicações. Uma delas é a falta de fé, minha e sua, a falta de fé daquela geração. O povo deixou de acreditar na palavra de Deus. O povo deixou de acreditar no Deus da palavra. Deixou de valorizar o louvor e a adoração. E passou essas funções a outras pessoas. Quantas vezes isso também não tem acontecido comigo, não tem acontecido com você? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Apesar de estar muitos anos antes desse evento de Esdras, nos serve como parâmetro para a gente entender um pouco o coração desse povo, e que muitas vezes é igual ao meu, é igual ao seu. Juízes, capítulo 5, vamos do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, 12: Desperta, Débora, desperta, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Isso aqui é um cântico de Débora diante de uma luta. Ela está relatando o que aconteceu. Já teve a vitória e ela está louvando a Deus. E ela está agradecendo a Deus. Presta atenção nos detalhes. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amalaque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram os comandantes. E de Zebulon, os que levaram a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Então vamos lá. Efraim foi para a batalha, Benjamim foi para a batalha, Zebulon foi para a batalha, Isacar foi para a batalha. 4 tribos. De um total de quantas mesmo? 12. 4 tribos foram para a batalha. Versículo 15 ainda. Entre as facções de Rubens, o que aconteceu? Houve grande... O pau está comendo solto. O inimigo está invadindo as fronteiras. Soldados estão na batalha. Mulheres estão sendo violentadas. Crianças estão chorando. E o que você faz? Vai fazer uma reunião. Para ver se você precisa entrar na batalha ou não. E aí, a gente entra na batalha ou não? Mas o couro já está comendo, já, as bombas estão caindo. Mas e aí? Não, mas está caindo lá, não está caindo aqui. Está acontecendo lá na família do outro, lá na casa do outro, lá com o filho, com a filha do outro, não é comigo. E aí, a gente faz o quê? Vamos participar disso? Vamos chamar esse casal para conversar? Vamos orar junto? Vamos chorar junto? Qual a resposta que a gente dá? A gente vai discutir o assunto. Rubens, por que vocês ficaram, 16, entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Então, o pessoal estava na praia, estava curtindo, estava no cruzeiro. Dan foi fazer um cruzeiro. No meio da batalha, estava vendo os navios passarem. Azer ficou junto à costa do mar, pescando, pegando um sol, e repousou.
grifa aí na tua Bíblia, repousou nas suas baias. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Querido, de que parte da história nós fazemos? Quando Ciro dá o decreto, e Ciro declara, aqueles que são do povo de Deus, aqueles que levam o nome do Senhor, aqueles que têm a vida separada, consagrada, ungido, vocês, se levantem, reajam. Qual a sua atitude? Você é da turma de Rubens, que gosta de uma reunião? Tem gente que gosta de uma reunião. Chama para orar, não vem. Chama para um trabalho evangelístico, não vem. Chama para qualquer coisa que diz respeito a culto, a adoração, não vem. Agora chama para uma reunião. O povo que gosta de uma reunião, de dar opinião, de falar, mas de pouco fazer. De pouco fazer. Rubem para discutir, Gileade fica do outro lado, Dan fica na praia vendo os navios, Azer fica curtindo o sol, mas a turma de Efraim, de Benjamim, de Zebulon e de Zacar estavam arriscando literalmente os seus pescoços. Querido, a palavra de Deus diminuiu muito naquela geração de Judá, porque não bastou a história das 10 pragas, não bastou a história do Mar Vermelho que se abriu, não bastou as grandes vitórias e conquistas do passado. A minha fé e a sua fé precisa ser renovada no dia chamado hoje. O maná é uma coisa muito didática, muito pedagógica, porque o maná era o pão que desceu do céu, e Jesus disse que esse pão era ele. No Novo Testamento Jesus disse: vocês dizem que Moisés vos deu o pão que veio do céu, e eu vos digo, eu sou o pão da vida, o pão que desce do céu. E este pão, simbolicamente lá em Moisés, ele só tinha validade para um dia. Se você guardasse pão para o dia seguinte, ele cheirava mal, como a fé de muitos crentes que anda fedendo e cheirando mal, porque são fé que tem a ver com o passado e não tem nada a ver com testemunho no presente. Queridos, a turma que fazia, que acontecia, já não mais fazia, já não mais acontecia. Estava terceirizando os seus ministérios, terceirizando a fé. De 12 tinham 4 tribos no pau: Efraim, Benjamim, Zebulon e Naftali, arriscando corpo, alma e espírito. E muitas vezes na igreja é a mesma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, uma das coisas mais simples e mais vergonhosas dentro de uma igreja, por que é mais simples de avaliar? Porque é tangível, é numérico. Quando a gente fala, por exemplo, de dízimos e ofertas. É uma das coisas mais simples e mais vergonhosas. Porque se o crente não é fiel com aquilo que não vale nada, que é dinheiro, dinheiro não vale nada. Tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem amor, não tem graça, não tem bondade, não tem misericórdia, não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Só tem dinheiro. E dinheiro é uma das coisas mais inúteis, mas que mais nos escraviza. Se eu não consigo ser fiel para aquele que trabalha, para aquele que tem um rendimento, não estamos falando da pessoa que não trabalha, mas aquele que tem um rendimento, ela não consegue ser fiel com o mínimo, e ela fica igual a essa turma. 4 é 1/3, né? 4 vezes 3, 12, não é isso? Então mais ou menos 1/3 de Israel estava na luta. Não mudou nada. Quando a gente olha para a membresia da nossa igreja, dá mais ou menos isso. 35%, 40% da igreja sustenta a obra, os ministérios, os pastores, os missionários, o som, a mídia. É mais ou menos isso, 35%, um pouquinho menos, 38%. E o restante da turma está igual o Rubens, está discutindo, mas o dízimo é para hoje ou não? É agora? Não, porque é do Antigo Testamento. Não, porque é da lei de Moisés. Não, porque está discutindo. Aí tem outros que estão na praia, estão mesmo. Gasta todo o dinheiro com tudo que ele tem. Viaja, faz curso, vai para tudo que é canto, mas nunca tem recurso para investir na obra do Senhor. Não mudou nada. A palavra de Deus é santa para os que são
santos. E a palavra de Deus é viva, querido, para quem está fazendo. Porque quem não está fazendo, está morto e não sabe. No Novo Testamento, Jesus escrevendo cartas através de João às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, ele diz assim: olha, eu tenho porém contra ti, você tem nome de quem vive. Qual é o nome do que vive? Jesus. Mas você já está morto. Tem muita gente que tem nome de vivo, tem nome de crente, mas já está morto há bastante tempo. Passa mais uma aí. Querido, a palavra de Deus é espiritual. E para quem que ela é espiritual? Para aquele que é espírito, para aquele que é nascido de novo. Versículo 5, lá de Esdras 1. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá, de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Está com a Bíblia aberta em Esdras? Deixa a Bíblia aberta aí, irmão. Todo aquele cujo espírito Deus despertou. Porque Paulo lá em Filipenses, ou melhor, em Efésios capítulo 2, diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aqui o texto diz que aqueles que reagiram ao decreto de Ciro, que vinha da parte de Deus, foram justamente aqueles que Deus despertou o espírito. Desperta tu que dormes. E que a luz de Cristo resplandeça nas nossas vidas. Porque tem muita gente que a vida está em trevas. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Logo depois que é dividido o reino, logo depois de Salomão, quando o reino é dividido, a parte do sul fica com Roboão e a parte do norte com Jeroboão, a turma do norte sabia o que era correto. O reino humano, o governo estava dividido, Deus não. O governo tinha uma geografia, 2 capitais, Jerusalém e Samaria, adiante vai ser inaugurado. Deus não estava dividido. O local da adoração era em Jerusalém, era em Judá. O povo sabia, 10 tribos sabiam, sim ou não? Sabiam. Mas queriam pagar o preço da adoração? Não queriam. E Jeroboão teve a brilhante ideia: vamos criar um novo local de adoração? Vamos criar novos deuses? Vamos criar novos caminhos, novas doutrinas? Vamos facilitar a adoração para essa turma? Ao invés de eles terem que ir para lá, para Jerusalém, que é longe, ter que subir a montanha, 800 metros de altura, a montanha de Jerusalém, do nível do mar, essas coisas cansam. Ter que levar o cordeiro, aquele que foi separado logo que nasceu, a primícia do Senhor, que eu guardo ele com carinho, e eu tenho que levar ele para na época da Páscoa imolar, demonstrar o meu amor, a minha gratidão, a minha fidelidade. Essas coisas dão trabalho. Vamos fazer alguma coisa mais fácil? É igual muitos irmãos que estão em casa agora assistindo, não está doente. Aí fica em casa, na internet. Aí, pastor, eu estou assistindo o culto de casa. Desliga a televisão, irmão. Não está doente. Por que não vem na igreja? Eu estou cansado. Está cansado do quê? Só você está cansado, né? Ninguém mais está cansado. Eu vim do trabalho, mas ninguém veio do trabalho. Culto online é para quem está doente. É para quem está no trânsito, é para quem está ouvindo, para quem vai ouvir depois, offline. Você está bem, está de saúde, não está preso, não está internado, não está doente, por que não vem na igreja? Aí quando fecha a igreja, em época de pandemia, estou com saudade, está nada. Está nada. A palavra é espiritual para quem é do Espírito, para quem não é, qualquer desculpa serve. Jeroboão vai dizer: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Fez 2 bezerros. Um colocou no extremo sul e outro no extremo norte, em Betel e em Dan, para que o povo, que estava doido para arrumar alguém com a Bíblia na mão, que defendesse os pecados deles, ele seguisse. E o que não falta é gente doido, que apareça algum infeliz com a Bíblia na mão e diga que aquilo que é pecado já não é mais. Aí ele vai e segue. Pastor, mas a lei mudou, agora tal coisa é permitido. Bom, a lei dos homens mudou, a lei de Deus é a mesma.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O local da adoração era Jerusalém. Tinha que ter uma disciplina, tinha o dia certo para fazer determinadas festas. Mas você acha que essas coisas não fazem diferença. Você acha que isso daí é caretagem, que isso daí é coisa do passado. Deus é amor. E Deus aceita todas as coisas. Não sei de que Deus você está falando, porque o Deus da palavra de Deus, Ele aceita o que Ele mesmo diz, e não que eu, ou você, ou qualquer outro diga. Muito interessante que Ciro declara, aqueles cujo espírito Deus despertou. Ele, Ciro, não foi. Interessante, né? Ele, Ciro, não foi. Ele obedeceu parte da palavra, mas ele não abriu mão do seu reino, da sua coroa e do seu trono, para se render aos pés de um Deus que ele reconheceu. Ciro disse que Deus tinha dado poder a ele, mas ele não se humilha diante de Deus. Para terminar, a palavra de Deus é irresistível para um povo alegre, para um povo contagiante. Davi vai dizer, hoje me alegrei. Eu acho que não foi nesse pique todo não, hein, mano. Vamos de novo? Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem essa alegria que contagia? Você é um crente, um cristão contagiante? As pessoas ficam animadas, entusiasmadas de vir para um culto na segunda, na terça, na quarta, de vir para o encontro de homens, para o encontro de mulheres, para vir para o encontro de casais, para vir para o encontro de jovens. Quando vê você, ela se alegra, pô, eu quero estar igual ele, pulando, alegre, sorrindo. As pessoas quando olham para você dá até sono. Tem crente que dá sono só de olhar para ele. Às vezes eu estou pregando aqui, eu dou uma olhada assim meio para o etéreo, assim meio para o nada, sabe? Eu dou uma olhada ali para o batente. Se eu olhar para alguns irmãos aqui, cansa-me. Dá um sono, é irmão bocejando, é outro fazendo a unha, é outro no celular, é outro cochilando, é só Jesus na causa. Irmãos, eu calço 43, 44, meu pé é grande. Eu tenho uma vontade de algum dia tirar o sapato assim, dar uma sapatada. Quem sabe algum dia... Olha, e com esse tamanho de pé, eu acho que daqui até a última fileira eu não erro. Mas vai acertar uns 3 ou 4, vai pegar uns 3 dormindo. É incrível. Como que a pessoa consegue? De novo, quantas vezes eu e você viemos cansados para a igreja? Eu sei, querido. Às vezes o cansaço físico é maior, é o trabalho, é o trânsito, é o estresse emocional, tudo isso é verdade. Mas como que a alegria, o louvor, a adoração não mexe com a gente, não contagia? Às vezes eu termino o culto, a minha esposa sabe, parece que minha bateria desliga. Eu estava agitado, efervescente, pulando, alegre. Quando eu entro no carro para ir embora, parece que desliga. Ela fala assim, deixa que eu dirijo, que eu estou vendo a sua cara. Porque quando acabou, acabou. Mas enquanto a gente está no meio do povo de Deus, tem que pular, tem que se alegrar, tem que dar glória a Deus, tem que bater palma, tem que contagiar, porque Ele é vivo. E nós estamos vivos. É um povo que não tem alegria. E o texto diz, versículo 6, lá do texto de Esdras, todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, com bens, coisas preciosas. A turma começou a ver o movimento. Era pouca gente comparado com os que foram milhares. Voltou um grupo menor, verdade. Mas quem voltou, voltou na pegada. Voltou alegre, voltou feliz. Estamos libertos. Deus é conosco. A palavra de Deus se cumpre. Deus é fiel. Nós precisamos, queridos, trazer alegria. Então, Caleb fez calar o povo. Agora a conta aqui é pior. Naquela que nós lemos lá de Juízes, de 12 tribos, 4 lutaram. Aqui de 12 tribos, apenas 2 ficaram fiéis. Apenas 2. Na pessoa de Caleb e na pessoa de Josué. 2 representantes de tribo. A conta vai piorando, né? Coisa complicada é fazer matemática na Bíblia, querido. Matemática na Bíblia é sempre uma coisa complicada. 5 pães e 2 peixes alimenta a multidão.
banquete na mesa de Nabucodonosor, faz os moleques fazer jejum. As coisas estranhas, né? A matemática não bate. Igreja cheia não significa a presença de Deus, lá em Laodiceia. A igreja estava cheia e Jesus está do lado de porta, do lado de fora. Eis que estou à porta. A gente usa sempre esse texto como um texto até poético, falando de salvação. Olha, Jesus está à porta, Jesus está batendo, abra o seu coração para Jesus. É bonitinho, né? Mas o texto não é isso não. O texto é feio. O texto está dizendo assim, olha, existe uma igreja que acha que é rica, uma igreja que acha que é santa, uma igreja que está lotada de gente que não me cabe. Eu estou do lado de fora. Esse é o contexto da igreja de Laodiceia. 12 tribos foram avistar a terra prometida e viram a bênção de Deus. Você vê a bênção de Deus, você tem que pular, dar glória a Deus, dar aleluia. Não, os caras voltam 10 reclamando. E como tem gente assim dentro da igreja, para cada uma solução que a gente apresenta, a pessoa apresenta 10 problemas. Nunca vi nada igual. Gente pessimista, gente negativa, gente chata, gente que perdeu a fé. Querido, se anime em Cristo Jesus, se alegre em Cristo Jesus. A palavra de Deus não volta vazia. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí o povo foi. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. E a capacidade aqui de Caleb, o contexto, quando você lê o capítulo inteiro, a capacidade é porque ele diz, porque Deus está conosco, porque Deus nos fortalece, porque Deus prometeu, porque Deus nos enviou. Se nós somos enviados por Deus, nós somos capazes de fazer isso. Sim ou não? Queridos, só que Caleb e Josué não conseguiram incendiar os outros 10. E por incrível que pareça, com o fruto, com a bênção na mão, está aqui a terra de fato, mana, leite e mel, está aqui o fruto dela. Olha que fruto bonito, mas lá existem gigantes. E nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Quem se viu como pequeno foram os incrédulos, não os inimigos. Quem se vê pequeno é você, querido. Porque quando o inimigo olha para a minha vida e para a sua, que ele vê Jesus, ele vê a gente gigante. É a gente que se apequena. Não é o diabo que nos diminui, é a gente que se apequena. Nós estamos falando de restauração nesses textos de Esdras, Neemias e Esther. Permita que a palavra de Deus restaure a alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Lá em Neemias, e nós vamos chegar lá em nome de Jesus, no capítulo 8, no meio da festa, tinha um povo chorando, um povo lamentando. Aí os levitas, aqueles que estavam multiplicando a palavra, mandou todo mundo calar a boca. Calem a boca, chega agora. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Querido, se alegre no teu Deus. Se alegre nas promessas de Jesus. Às vezes falta alegria por causa do trabalho, das contas atrasadas, de uma situação ou de outra. Sim ou não? Falta alegria? Falta. Mas sobra alegria do trono da graça de Deus. A gente precisa voltar a se alegrar naquilo que de fato nos fortalece. A alegria do Senhor.